Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Na Trilha da Educação. Hoje estamos com 3 alunos da Universidade Federal do Piauí, do curso de Ciência e Natureza: Tomás, Enzo Gabriel e Jaciane. Bem, a gente vai comentar sobre as ideias de um dos maiores pensadores do desenvolvimento infantil, que é o Jean Piaget. Aí nisso vamos saber como as teorias dele impactaram na prática escolar e por que até hoje falamos sobre ele. Bom, para responder essas e outras perguntas, estamos aqui com a Jaciane, estudante de Ciência e Natureza, que vai nos ajudar a entender bem melhor essas ideias. Tudo bem, Jaciane? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos. Então, é uma alegria falar sobre as teorias de Piaget, pois é fundamental para o desenvolvimento da educação. Então, eu gostaria que você falasse um pouco quem foi Jean Piaget, quem foi a pessoa de Jean Piaget. Então, Jean Piaget, ele foi um psicólogo suíço, ampliamente reconhecido como um dos mais influentes teóricos do desenvolvimento infantil e da psicologia do desenvolvimento cognitivo. Então, suas principais contribuições foi a teoria dos estágios do desenvolvimento cognitivo, que descreve como as crianças constroem o conhecimento ao longo do tempo, passando por fases distintas, como a sensoromotor, a pré-operacional, a operacional concreta e o operacional formal. Então, seu trabalho influenciou áreas como a educação, a filosofia da mente e a epistemologia genética, que é o estudo do desenvolvimento do conhecimento. Interessante. Eu gostaria de saber todos esses conhecimentos de Piaget, o que eles evolucionaram, o que eles trouxeram de diferente. Então, ele mostrou que as crianças, elas não aprendem como adultos, apenas recebendo as informações. Pelo contrário, elas constroem seu conhecimento aos poucos, através de experiências, interações com o mundo. Essas interações é feita por meio de 2 processos principais, que é a assimilação e a acomodação. Então, a assimilação ela acontece quando a criança encaixa uma nova experiência dentro do que já conhece. Já a acomodação ela ocorre quando ela precisa mudar sua forma de pensar para compreender algo novo. Então, o equilíbrio entre esses 2 processos é o que o Jean Piaget chama de equilibração, que é o verdadeiro motor do desenvolvimento. Interessante, muito interessante. Então quer dizer que ele dividiu esse desenvolvimento em etapas, não é? Bom, eu vou passar agora a palavra para o Tomás para ele explicar essas etapas para os nossos ouvintes. Bom, boa tarde, primeiramente. E eu queria explicar os 4 estágios que o Jean Piaget propôs. Bom, o primeiro estágio é o sensório motor, que vai do 0 aos 2 anos. Ali o bebê aprende por meio de um sentido de movimentos. Um marco importante é a permanência do objeto, que ele entende que algo continua existindo mesmo fora de sua visão. O pré-operatório vai dos 2 aos 7 anos, e a criança usa linguagem e símbolos, como palavras e desenhos. Seu pensamento é egocêntrico, e ela tem dificuldade com noções de lógica e como com a conservação de quantidade. Já o operatório concreto vai dos 7 aos 11 anos. Ela começa a pensar logicamente, mas com o apoio de objetos concretos. Ela entende como a conservação e classificação e reversibilidade. Já o último, operatório formal, é a partir dos 12. O desenvolve o pensamento abstrato e hipotético. Ela consegue refletir sobre as ideias complexas e criar hipóteses e pensar sobre o próprio pensamento. Entendo. Bom, agora vamos passar a palavra para o aluno Enzo. Eu te pergunto, Enzo, como as ideias de Piaget influenciam na prática pedagógica hoje? Ótima pergunta. Segundo Piaget, o professor deve ser um mediador do conhecimento, criando situações que estimulem a curiosidade, a dúvida e a descoberta, e não apenas transmitindo conteúdo. Por exemplo, na educação infantil, atividades como dramatizações, faz de conta e desenhos ajudam a desenvolver o pensamento simbólico, típico do estágio pré-operatório. No ensino fundamental, o uso de jogos, blocos de montar ou experimentos em sala permite que o aluno aprenda com um mundo concreto,
como propõe o estágio operatório concreto. Em aulas investigativas, quando os alunos observam, experimentam e tiram conclusões, estão praticando o que Piaget defendia. O conhecimento se constrói ativamente, com a participação do aluno. Essa visão baseia práticas construtivas, onde o foco é fazer o aluno pensar, questionar e construir seu próprio saber. Bom, e para fecharmos nosso primeiro episódio, acho importante reforçar a teoria de Piaget, onde nos lembramos que a criança tem um tempo próprio para aprender e que respeitar esse tempo é essencial para uma educação mais humana e eficaz. Pode explicar essa teoria para nossos ouvintes? Sim, é claro. Piaget mostrou que o conhecimento é construído ativamente pela própria criança. À medida que ela interage com o ambiente, experimenta, erra, testa hipóteses e reorganiza suas ideias. Essa construção acontece em etapas. Por isso, não adianta querer apressar o processo ou forçar uma aprendizagem para a qual a criança ainda não está pronta. O papel do educador, nessa visão, é o de propor experiências desafiadoras, adequadas à fase em que o aluno se encontra, para que ele avance no próprio ritmo, com segurança e compreensão. Respeitar o tempo da criança não é atrasar o ensino, mas criar as condições certas para que a aprendizagem aconteça de verdade, com sentido, com participação ativa e com respeito ao desenvolvimento de cada um. Isso é, sem dúvida, um dos grandes legados de Jean Piaget para a educação. Muito bem colocado, Andros. E é assim que encerramos nosso primeiro episódio da Ilha da Educação. Esperamos que vocês, ouvintes, tenham compreendido um pouco mais sobre a face de Jean Piaget e como suas ideias ainda nos ajudam a pensar em uma escola mais significativa. Obrigado, Enzo, obrigado, Tomás, e obrigado, Jaciane. Foi um prazer conversar com vocês. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, até a próxima.